A paz do Senhor Jesus Cristo, boa tarde, boa noite já, né? Hoje, dia 6 de abril, é o dia 143 do nosso propósito de leitura da Bíblia, dentro de um ano. Hoje estou postando vídeo na parte da noite, porque estou enfrentando alguns problemas com o meu celular que eu utilizo para poder gravar esses devocionais. Mas eu estou orando a Deus, para que Deus dê o discernimento, para que tudo se resolva o mais rápido possível e os vídeos voltem a ser postados à meia-noite. Amém? Hoje nós iniciamos um novo livro, o livro de Jó. A leitura de hoje é em Jó, do capítulo 1 ao 3. Diante da palavra de ontem, Deus falou comigo para que nesse livro nós iniciássemos um novo propósito até o final desse livro, né? Então será um propósito rápido que vai durar somente enquanto nós estivermos lendo esse livro. Esse propósito ele será direcionado à quebra de decretos. Então, durante a leitura do livro de Jó, nós vamos orar com direcionamento à quebra de decretos e quebra de armadilhas e estratégias do inimigo contra a nossa vida. Porque a autoridade para repreender e quebrar nós já temos. Falta orar em nome de Jesus para que seja quebrado. Amém? Como de costume, vamos fazer a leitura do texto que está em Jó, capítulo 1, versículo 7, que diz o seguinte: Então Yahvé questionou a Satanás: De onde vens? E Satanás deu-lhe a seguinte resposta: De perambular pela terra e ir e vir pelos caminhos do mundo. Indagou-lhe então Yahvé: Observaste o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Diante dessas palavras, Satanás contestou a Yahvé, questionando: Será que Jó teme a Deus sem outras intenções? Porventura não ergueste uma cerca protetora em volta dele, de sua família e de tudo o que ele possui? Tu pessoalmente tens abençoado todas as obras das mãos desse homem, de maneira que seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Amém? Então, esse texto a qual nós lemos agora, ele nos mostra uma reunião muito famosa. Se porventura você já ouviu alguma ministração, alguma pregação dentro de algum culto religioso, provavelmente você já teve a oportunidade de ouvir sobre essa reunião a qual nós lemos, onde o próprio Deus, ele pergunta para Satanás de onde ele estava vindo. Satanás diz que estava andando pela terra. Deus fala: nessa sua caminhada pela terra, pelos caminhos da terra, você viu o meu servo Jó? Deus apresenta Jó a Satanás como um ponto de honra dentro da terra. Fala: olha só, Jó, ele é temente a Deus. Ele é o homem íntegro, justo, que me ama e desvia de todo o mal. Quando Deus apresenta Jó dessa forma, Satanás ele não fica parado. Ele fala: mas também, será que ele não tem feito isso com outras intenções? Porque você protege tudo que ele tem.
Tudo que ele faz o Senhor abençoa, ao ponto de que os rebanhos dele estão espalhados por toda a terra. Então, nós vemos que a guerra espiritual, ela acontece de forma contundente. Ela acontece com um objetivo. O objetivo de honrar a Deus e envergonhar a Satanás. Então, quando Deus usa a vida de Jó como exemplo, ele está usando Jó como um ponto de humilhação para Satanás. Porque por mais que Satanás anda na terra, ele não conseguiu fazer com que Jó se afastasse de Deus. Jó permaneceu vivendo segundo a vontade de Deus. Então, Satanás ele argumenta para tentar arrumar uma brecha para tocar em Jó, porque aquele que é chamado por Deus só pode ser tocado pelo inimigo, aquele que serve a Deus só pode ser tocado pelo inimigo se o Senhor permitir. Então, Satanás ele tenta argumentar e arrumar uma brecha para que Deus liberasse, desse o aval para que ele tocasse em Jó. Deus então dá esse aval. E Satanás toca em Jó. Agora, qual é o objetivo de Deus em permitir que Satanás tocasse em tudo quanto Jó tinha? O objetivo é o mesmo de apresentar Jó. Deus permite que Satanás toque em tudo que Jó tem, com o objetivo de envergonhar a Satanás. Então, por mais que ele permite que Satanás toque na família, por mais que ele permite que Satanás toque nos bens materiais, o objetivo permanece sendo o mesmo, que é envergonhar Satanás. Isso significa que Deus confiava na fidelidade que Jó tinha nele. Então, Deus fala o seguinte: olha, Satanás, você pode tocar em tudo, porque eu sei que o meu servo ele é fiel a mim. Então, se você é fiel a Deus e serve a Deus verdadeiramente, a primeira coisa que você tem que ter na sua mente é que Deus ele protege tudo que você tem. Tudo que você conquista, tudo que você faz, tudo que você constrói é cercado e protegido por Deus. O inimigo não tem liberdade de tocar, ele não tem autoridade de te abater, ele não consegue deliberadamente te oprimir. Para que o inimigo consiga tocar em você, para que o inimigo consiga tocar nas tuas coisas, para que o inimigo consiga tocar na sua família, naquilo que você tem construído, ele precisa receber de Deus uma liberação, uma autorização para tocar em você. Então, se você verdadeiramente serve a Deus e coisas ruins vêm sobre a sua vida, significa que Deus está permitindo que essas coisas aconteçam, com o objetivo de envergonhar o inimigo com a tua fidelidade. Então é necessário permanecer fiel a Deus, permanecer fiel ao propósito. Ah, mas é crente, diz que é servo de Deus e ficou doente? Sim. Fica doente com doença grave ainda, viu? Mas com um objetivo. Que objetivo é esse? Revelar a intenção do coração
para envergonhar Satanás. Porque Satanás, ele acusa nisso, ele fala, ele só te serve, ela só te segue, porque você protege, que você guarda, porque você livra. Aí Deus fala, então, coloca uma doença, para você ver se vai se afastar de mim. Então, Deus permite que o inimigo faça essas coisas, confiando que eu e você vamos permanecer fiéis a ele. Quantas vezes sobreveio coisas ruins na minha vida, na vida da minha mulher, no nosso casamento? Ela chegou a perder um bebê, a minha esposa. Mas permanecendo fiel até o fim, envergonhando a Satanás, no final da provação, chega o momento de restituição e honra. Aí Deus prova para o inimigo que verdadeiramente dentro do nosso coração existe um desejo de servir a Ele, independente do que nós temos. Aí depois de provar, Deus derrama sobre nós porção dobrada de honra e de restituição. Então, não tem doença que possa tirar de você aquilo que está dentro do teu coração, que é a fidelidade a Deus. Não tem perca grande demais que pode tirar de você a fidelidade que você tem ao Senhor. Porque coisas ruins vêm sobre a nossa vida para revelar o que tem no nosso coração. Se porventura algo ruim veio sobre a sua vida e você se afastou de Deus, desistiu de servir a Deus, se corrompeu, significa que verdadeiramente você nunca conheceu o Senhor. Então é necessário reavaliar tudo que você já viveu com Deus. É necessário reavaliar todas as experiências que você já teve com Deus. Por quê? Porque essas experiências podem ter gerado em você emoção e não conversão. E todo aquele que serve a Deus por emoção paralisa quando vem o dia mau. Todo aquele que serve a Deus por emoção é porque verdadeiramente não conheceu o Senhor. Porque olha, uma frase que eu ouvi, agora eu não me recordo ao certo quem falou, mas que faz muito sentido. Ele disse assim, olha, amor não é emoção, é escolha. Você pode não estar bem, você pode não estar a fim de conversar com a pessoa, mas você escolhe amar ela. Você pode estar com raiva dela, e raiva também é uma emoção. Mas você escolhe amar. Você escolhe permanecer junto. Você escolhe combater aquilo que está batendo firme na sua mente. Para quê? Para se manter ao lado da pessoa que você ama. Então, aquele que serve a Deus, aquele que busca a Deus por amor, ele permanece ao lado do Senhor, independente da situação, independente do que se levantar contra ele, independente de qual seja o ataque ou a dor que está passando. Por quê? Porque está servindo a Deus por escolha e não por impulso. Mas nós só amamos quem nós verdadeiramente conhecemos. Não tem como você amar alguém que você não conhece. Você pode gostar, você pode querer estar próximo por emoção, mas
amar ao ponto de permanecer ao lado, independente da circunstância, amar verdadeiramente é só quem você conhece, quem você aprende a amar. E como faz para conhecer o Senhor? Como nós conhecemos a Deus? Lendo a palavra. Ouvindo sobre Jesus, estudando sobre Jesus, vivendo os ensinamentos de Jesus. Por quê? Porque o Senhor Jesus é a palavra. A palavra colocada em prática. Ele é a palavra de forma literal. Então você conhece a Deus enquanto você conhece a Jesus. E quanto mais você busca proximidade com Jesus, mais você conhece a Deus. E quanto mais você conhece a Deus, maior é a oportunidade, a chance e a intimidade que você desenvolve para escolher amar a Deus. Porque aí você olha para Jesus e vê, poxa, Ele me conhecia antes mesmo de eu nascer. E Ele escolheu me amar e morreu por mim, para me dar o direito de alcançar a misericórdia de Deus. Então, eu escolho também amar a esse Deus. Entende? Então, tudo que o inimigo fizer sobre a sua vida, para te atacar, para te oprimir, para te abater, é passageiro. Porque o que realmente importa, ele não pode tirar, que é a tua fidelidade a Deus. É aquilo que está dentro do teu coração. E é o que te garante acesso à vida eterna. Amém? Nós vamos orar agora, nesse primeiro dia, já focado nesse propósito, de quebra de decretos e quebra de obras do maligno contra a nossa vida. E nessa oração, eu quero que você ore junto comigo e entregue a Deus tudo o que tem causado peso, desânimo e vontade de parar, vontade de desistir, vontade de se afastar de Deus. E você, aí na sua casa, onde quer que você esteja, você vai declarar uma frase que eu vou dizer. Você vai declarar junto comigo, para pôr um ponto final nessa situação, nessa circunstância. Amém? Feche seus olhos e pense na sua vida e nas suas lutas. Deus, em nome de Jesus, eu não conheço todos os teus filhos que estão me ouvindo, alguns ainda conheço, mas não tão bem quanto o Senhor conhece. Então, em nome de Jesus, Pai, toma em tuas mãos a vida de cada uma dessas pessoas. Reveste com o teu poder, com a tua graça, livra de todo mal. Que o Senhor venha tocar, Pai, o coração de cada uma dessas pessoas, com uma injeção de ânimo e fé. Para que, independente da circunstância, independente do ataque, independente do levante do maligno, elas entendam que ainda vale a pena ser fiel ao Senhor até o final. Elas entendam que por mais que o inimigo se levantou, por mais que ele abateu, por mais que ele tomou, por mais que ele atacou, tudo isso é passageiro. E além de uma virada de cativeiro ainda nessa vida, o Senhor tem reservado para cada um de nós um espaço na eternidade junto do Senhor. E que nós possamos viver a nossa vida focados na eternidade. Em nome de Jesus. Que tudo o que o inimigo projetou, tudo o que ele armou, toda a cilada
projetada contra nós, todo decreto de morte, destruição, separação, divisão que o inimigo lançou contra nós, contra a nossa família, venha ouvir esta palavra. E com o poder da palavra, que é o nosso Senhor Jesus, o Verbo vivo, toda cilada do inimigo, toda obra, tudo isso que foi feito, todo decreto, seja desfeito. Fale junto comigo agora. Em nome de Jesus, eu repreendo toda obra do maligno contra a minha vida, contra a minha família, contra os meus projetos. Em nome de Jesus, eu revogo e anulo agora toda obra feita contra mim. Em nome de Jesus, eu anulo agora todo decreto satânico contra a minha casa, contra a minha vida e contra a minha família. Eu retiro todo o efeito e destruo todo resquício dessa obra que o inimigo fez. Em nome de Jesus, eu declaro a bênção, a força e o poder de Deus sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre meus projetos, sobre meus objetivos, sobre a minha vida financeira e profissional e espiritual. Em nome de Jesus, eu declaro todas essas coisas. Amém? Fique com essa palavra. Amanhã eu espero que eu consiga gravar um pouco mais cedo e voltar aos horários corretos para que você possa ter mais tempo para meditar tanto na leitura quanto na palavra durante o dia. Amém? Mas fique com essa oração, declare com fé, crendo que o Senhor ele vai fazer infinitamente além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Em nome de Jesus. Amém? Até amanhã. Deus te abençoe.